O assunto de hoje, nós vamos falar sobre o sistema reprodutor humano. O sistema reprodutor humano possui uma série de órgãos e estruturas que permitem a realização da reprodução sexuada. Como nós sabemos, a nossa reprodução ela é sexuada. É um tipo de reprodução entre indivíduos da mesma espécie em que ocorre a troca ou mistura de material genético através dos dois gametas. Eu vou subir aqui a minha imagem e vocês estão observando o ciclo da reprodução da gente, onde o homem e a mulher são diploide e os gametas são haploide, N, e junta forma o zigoto e que depois vai formar o embrião e o feto. Vantagens da reprodução sexuada: promover o aumento da variabilidade genética, aumenta a chance de adaptação da espécie caso o ambiente sofra alterações, permite a evolução das espécies para as novas formas de crossover, segregação independente dos cromossomos homólogos, que é um tema que nós estaremos vendo na parte de genética. Desvantagem da reprodução sexuada: alto consumo de energia na formação dos gametas, também na copulação, no ato sexual em si, há um gasto de energia, e na competição por parceiros sexuais. Vamos ver agora os órgãos do aparelho reprodutor masculino. Eu vou sair aqui da tela para facilitar para vocês. Primeiro, bolsa escrotal. Armazena e protege os testículos, que são chamados de gônadas masculinas ou glândulas, não é? Ela possui músculo que controla a temperatura dos testículos. A bolsa, quando está distende, diminui a temperatura interna. Quando a bolsa está contraída, aumenta a temperatura interna. E o controle da temperatura dos testículos é importante para a espermatogenese, que é o processo da produção do espermatozoide. Então vocês estão vendo aí a setinha mostrando o local da bolsa escrotal. Testículos, como já foi dito, são gônadas masculinas, ou seja, as glândulas sexuais, né? Que na mulher vai ser os ovários. Os testículos produzem os gametas masculinos, espermatozoides, e produz também o hormônio sexual masculino, testosterona, que vai contribuir nesse processo reprodutivo. Aí vocês estão vendo a setinha azul mostrando a localidade do testículo. São dois, né? É um par de testículos. E lembrando que é um maior que o outro. Aqui vocês estão vendo uma visão interna dos testículos, onde vocês vão encontrar os túbulos seminíferos, que é o local onde realmente ocorre a espermatogenese, a formação do espermatozoide. E, internamente, vocês estão observando aí, que depois eles vão ser levados para o epidídimo, que nós vamos ver daqui a pouco. O espermatogenese é um processo que inicia aos 7 anos de idade. Quando nós temos 7 anos de idade, começa esse processo. Começa com 2N, diploide, a mitose. Inicia-se na puberdade sob estímulo também do testosterona, formação de espermatocitos. Ocorre a meiose e a forma de 4 espermatídeos. Vocês estão vendo aí, 4 espermatídeos N, é meiose. E a meiose 2, vocês estão vendo também aí, diferenciação das espermatídeos e formação dos espermatozoides. Aí está o esquema da formação. Aqui mostra um ângulo da espermogenese ou espermogênese
onde você tem aí o acrossomos, que fica a cabeça do espermatozoide, onde você tem aí o flagelo e a parte onde é revestida também por organelas, como mitocôndrias, centríolos, complexo de Golgi. Vamos seguir aqui. O espermatozoide ele tem a cabeça, haploide ou acrossoma, um capuz que forma a vesícula com o complexo de Golgi, contendo enzimas digestivas que permitirão perfurar a camada protetora do ovocito 2, que é no caso do óvulo lá produzido pela mulher, e isso no momento de que da fecundação, logo após o ato sexual, né? Temos a peça intermédia, onde nós vamos encontrar os centríolos, disposto no polo oposto ao acrossoma. Origina-se os microtúbulos que constituem o flagelo, concentração de mitocôndrias fornecedoras de energia, ATP, trifosfato de adenosina, para os batimentos do flagelo, para dar a energia necessária para os flagelos realizarem o processo de locomoção. Porque o espermatozoide se locomove através do flagelo. A cauda, formada pelo flagelo, cujos batimentos impulsionam o espermatozoide. Vocês estão vendo aí na figura. Aqui está mostrando o túbulo seminífero indo onde é produzido o espermatozoide para chegar no epidídimo, né? E aqui tem sobre influência do hormônio que produz a testosterona, que é o intersticial, as células que produz. Vamos lá. Célula da Sertoli produz substâncias que nutrem os espermatozoides. Local, o epidídimo. Vocês estão vendo aí a figura e o nome em vermelho. Local de amadurecimento e armazenamento de espermatozoide, ou seja, logo após a sua produção nos túbulos seminíferos, nos canais seminíferos, ele é levado para o epidídimo, eles se locomovem, na verdade, para o epidídimo e lá eles são amadurecidos totalmente e ficam armazenados. Canal deferente, vocês estão vendo a seta aí indicando, a setinha azul, comunica-se o epidídimo à vesícula seminal, ou seja, ele vai sair do epidídimo e vai passar na vesícula seminal, que na vesícula será produzido substâncias importantes para esse processo. Vamos lá. Vesícula seminal produz o líquido seminal, o qual contém substâncias nutritivas, principalmente frutose, que é açúcar, que irá nutrir os espermatozoides fora do organismo masculino. Importantíssimo isso. A próstata, aí vocês estão vendo aí a setinha indicando, produz a secreção prostática alcalina que reduz a acidez da vagina, favorecendo a sobrevivência dos espermatozoides naquele ambiente. Porque é o seguinte, os espermatozoides ao penetrar na vagina, eles vão encontrar um ambiente bem ácido. E aí a próstata tem essa função de produzir essa secreção alcalina para diminuir a acidez e para que ele possa percorrer a sua sequência até chegar lá no processo de fecundação que nós vamos ver mais adiante. A glândula de bulboretral produz uma secreção que lubrifica o canal da uretra e facilita a motilidade dos espermatozoides, e vocês estão vendo a setinha azul indicando. A uretra é um canal que comunica o sistema excretor, micção, e o sistema reprodutor, ejaculação, com o meio externo. Ou seja, ele está na parte interna do pênis. Tanto aí, quando ele fala em sistema de excreção, é a saída da urina, como também sai a ejaculação do esperma com o espermatozoide. É por esse canal, para sair para o meio externo. O pênis, órgão copulador masculino, quando estimulado, torna-se ereto devido à entrada de sangue sem seu
É em seu interior, viu? Aí, inclusive, aí tá escrito 100, mas é entrada de sangue em seu interior. Lembrando que é necessário esse processo de ficar ereto para que ele possa penetrar na vagina e ocorrer a ejaculação. Falando ainda do pênis, ele tem corpos cavernosos e corpos esponjosos. Enche de sangue e promove a ereção do pênis na hora que é estimulado. É a glande, região do pênis, que possui grande sensibilidade à estimulação sexual. Vocês estão vendo aí na figura, dá para identificar. Aqui mostra o prepúcio, pele que reveste e protege a glande. Circuncisão, operação que remove parte do prepúcio em torno da glande. Em muitos casos, isso aí é chamado de fimose, como é conhecido, certo? Em outros jovens não precisa, pode ser feito ainda quando é criança, mas tem algumas pessoas que precisam, alguns homens que precisam essa intervenção. E pode ser principalmente na fase de criança. Aqui nós vamos ver o sistema reprodutor feminino, o aparelho reprodutor feminino, onde vocês vão encontrar aí na letra A o clítoris, aí nós temos grande lábio, pequeno lábio, dá para vocês identificarem aí a abertura da vagina, a abertura da uretra, para vocês identificarem, tá certo? Mais embaixo tem um sinal aí mostrando o ânus que não faz parte aí do sistema reprodutor feminino. Pequenos e grandes lábios, inclusive está em vermelho aí, eles delimitam a entrada da vagina. Nós temos grandes lábios. Quando eu digo nós temos, eu estou falando da espécie humana, no caso das mulheres, viu? Então, as mulheres, elas têm grande lábio e pequeno lábio, tá certo? É um processo que protege a entrada da vagina. Isso na espécie humana é encontrado na fêmea. Ou outras espécies de animais poderão encontrar também na fêmea esse tipo de estrutura, viu? A abertura da vagina, vocês estão vendo aí, é a entrada do sistema reprodutor feminino. A abertura da uretra, entrada do sistema excretor, ou seja, é onde sai, é um orifício, vocês estão vendo aí, é onde sai a urina, tá certo? Veja que você tem a abertura da vagina, que é onde vai ocorrer o processo da copulação, e mais em cima você tem a abertura da uretra, onde sai a urina. Clítoris, órgão erétil dotado de grande sensibilidade, órgão do prazer. É no clítoris, quando o pênis topa o clítoris, que vai ter a sensação de prazer que ocorre nas mulheres. Aí vocês estão tendo uma visão aí do aparelho reprodutor feminino, colo do útero, canal da vagina, útero, ovário, e miométrio, endométrio e os ovários. Vamos ver mais detalhadamente, assim, e a tuba uterina. O ímen é uma película que delimita a entrada da vagina. Vocês estão vendo aí o nome em vermelho. Qual a função? Proteger contra a infecção na infância e geralmente é rompido no primeiro ato sexual. Pode romper ou não, mas geralmente é no primeiro ato sexual. Vamos mais adiante aqui. A vagina, já é a parte mais interna, é o canal da vagina. Ele comunica-se com o útero e o meio externo, ou seja, ele se comunica com o meio externo e com o útero. Possui em média 10 centímetros de comprimento, dilata-se durante o parto e o ato sexual. Então ele tem 10 centímetros, mas a depender do momento do ato sexual e do momento do parto,
ele vai ampliar e se estender. O útero é um órgão muscular oco, ele expande-se durante a gravidez, ou seja, é nesse local onde vai ficar, logo após a fecundação, o ovo zigoto vai descer para o útero, vai se transformar no embrião e no feto. Então é nesse local onde vai ser fomentado, desenvolvido e todo esse processo, desde a fecundação até o nascimento da criança. Miométrio, tecido muscular, endométrio, mucosa que reveste o útero. Aí vocês estão vendo aí que o endométrio é local onde ocorre a nidição, fixação do embrião. E o colo do útero, porção estreita do útero, local tipo de ação do vírus HPV, que geralmente esse vírus aparece nas mulheres. Tuba uterina. A tuba uterina, ou já vi em alguns livros chamado trompa de Falópio, ou tromba de Falópio, comunica-se as gônadas femininas aos ovários, fazendo uma ligação entre os ovários e ao útero. Possui 3 regiões: terço distal, terço médio e terço proximal. Vocês estão vendo que está o nome aí em vermelho, tuba uterina, e tem uma importância que é nesse local onde vai ocorrer a fecundação, que nós vamos ver. Está aí. Comunica-se com as gônadas femininas, já falei, os ovários, e faz a ligação entre os ovários e o útero. Local onde ocorre a fecundação. Isso é muito importante para o Enem e para o conhecimento de vocês. É no terço distal da tuba uterina onde ocorre a fecundação. Vocês estão vendo aí, mostrando na figura. A tuba uterina possui ciliatura que auxilia a locomoção do embrião até o útero. Então vocês estão vendo que o embrião, o ovo zigoto já foi fecundado, o ovo no caso, se transformou no ovo zigoto e desce para o útero. Ovários. Os ovários são gônadas femininas, como nos homens são os testículos, as gônadas ou glândulas masculinas, as mulheres são os ovários, as gônadas femininas, as glândulas. Produz óvulos, ovocito 2, que é aquela questão do processo de divisão celular que nós já vimos, esse assunto. Produz hormônios, estrogênio e progesterona. Hormônios importantes para ajudar em todo esse processo. Os ovários, nós temos o folículo de Grafe. Ao se desenvolver, ele libera o ovocito 2, que é o óvulo. Corpo lútero amarelo surge a partir do folículo rompido após a ovulação. Vocês estão vendo aí, mostrando o momento que ocorre a ovulação. Que aí, nesse período é que nós dizemos que a mulher está fértil. Aqui está todo o processo, como é que ocorre, vamos lá. Período germinativo, ovogenese, que é a produção dos óvulos. Ocorre ainda no feto, quando o bebê é do sexo feminino, então ainda no feto da mãe, ele já começa a ocorrer o processo da ovogenese, viu? Divisões mitóticas das ovogônias. Período de crescimento, esse estágio permanece até a puberdade. Ovogonias aumenta de tamanho, transformação em ovocito primário. Período de maturação, inicia-se na puberdade. O ovocito primário sofre meiose, que é o N, formação de 3 corpúsculos polares e a formação do ovocito secundário N, e aí está formado o óvulo e que vai ser liberado no período fértil, tá certo? Aí está mostrando aí os 3 períodos aí para vocês. O ciclo menstrual, aí ele mostra aqui um esquema de 28 dias, tá certo? É uma coisa teórica, mas é basicamente mais ou menos assim. Dia 1 ao 5, do dia 1 ao 5, contando, tá certo?
é o período da menstruação. No 14 é o período do meio do ciclo, onde vai ocorrer a ovulação, onde a mulher está fértil, tá certo? E ele vai até o dia 28. Lembrando que de 1 a 5 ela está menstruando. A menstruação cessa. Quando se aproxima do 14 dias, aqui contando, aí ela vai ovular, vai liberar e que se tiver relação sexual poderá ficar grávida, tá certo? Vamos mais adiante que aqui dá para explicar esse processo, quando chegarmos na tabelinha. Entre os métodos contraceptivos, nós temos, o que são métodos contraceptivos? São métodos para evitar a gravidez, como também alguns métodos para evitar as DSTs. O coito interrompido consiste na retirada do pênis da vagina no momento antes da ejaculação na hora da relação sexual. Possui pouca eficiência, pois antes da ejaculação pode ocorrer a liberação de pequena quantidade de espermatozoide e que essa pequena quantidade poderá fecundar, engravidar. Não previne contra as DSTs. Outro método é a tabelinha. É pouco usada, consiste em você fazer uma tabela da suspensão das relações sexuais durante o período fértil. Consiste, na verdade, no seguinte: você fazer uma tabela, você contar do dia que você menstruou até a sua próxima menstruação, aí você começa a computar, e aí na metade desse ciclo, você está ovulando, você está fértil, e aí você conta 3 dias antes e 3 dias depois desse ciclo, aí você vai ter a abstinência sexual, não pode ter relação para não engravidar. Passou desse período, faz a relação normalmente, mas não é eficaz, não tem muita eficácia, porque os ciclos menstruais podem variar, são irregulares. Então, para fazer esse tipo, tem que ser bem regular, tem que ser uma coisa bem estudada. Não previne contra as DSTs, são doenças sexualmente transmissíveis. Preservativo camisinha. Ela é de borracha, que envolve o pênis e impede que o esperma atinja o interior da vagina durante o ato sexual. Aqui é a camisinha masculina. Previne contra a maioria das DSTs. Pílula anticoncepcional, que essa é bastante também usada, nessa parte feminina, nessa pílula anticoncepcional, bastante usada pelas mulheres, droga que aumenta os níveis dos hormônios estrogênio e progesterona no organismo feminino. Com o aumento desses hormônios, estrogênio e progesterona, os quais vai promover o amadurecimento dos folículos ovarianos e, consequentemente, a ovulação. Não são produzidos dessa maneira, atrapalhando o processo da ovulação, tá certo? Inicia-se o uso do 5º dia após a menstruação. Você passou 5 dias menstruando, e aí, geralmente, o que as mulheres fazem? Cessou, começa a usar. Porque não é recomendável, no período que a mulher está menstruada, ter relação, certo? São 21 comprimidos consecutivos. Após terminar a pílula, após o término da pílula, nível de progesterona, ocorre menstruação e ele tem uma eficácia de 98%. E é bem fácil porque na cartela, cada comprimido tem um dia, segunda, terça, quarta. E aí se você vai começar a tomar numa segunda, aí você vai lá no comprimido onde está o nome, que tem o nome lá segunda. E aí fica fácil para utilizar esse método. Pílula do dia seguinte. Esse é a pílula do desespero, né? A mulher teve relação e não se precaveu, não se protegeu, e aí vai querer tomar para evitar a gravidez. Deve ser administrada a 72 horas depois de um ato sexual, desprotegido. Droga que aumenta bruscamente a concentração dos hormônios, progesterona e estrogênio no sangue, quer dizer, atrapalhando o processo da ovulação. Com a diminuição desses hormônios no sangue, ocorre a descamação do endométrio,
da menstruação e, consequentemente, impede a implantação do embrião no útero. E é um método abortivo que depende do ponto de vista. Bom, falando dessa pílula do dia seguinte, é o seguinte. Na verdade, ela é diferente da outra pílula. Da outra pílula. Vamos lá, para vocês entenderem melhor. A outra, você vai tomar todos os dias. Aí ela vai atrapalhar a ovulação, tá certo? Que é diferentemente desse caso aqui. Esse caso aqui, você ovulou e você teve a relação sexual. Aí você foi tomar depois do momento que você teve a relação sexual, no outro dia, ou no mesmo dia que você teve a relação. Aí ela vai impedir, esse tipo de pílula, tá certo? É que vai impedir a implantação do embrião no útero. Diferentemente daquele outro, que aquele outro são todos os dias, e essa pílula, aquela outra pílula que você toma todos os dias, é que ela vai atrapalhar na ovulação. Essa não, tá certo? Então, quando eu quis dizer da ovulação, foi no sentido da outra pílula. Essa não, essa já vai atuar diretamente para que não ocorra a implantação do embrião. Por isso que é a pílula do desespero, né? Diafragma, dispositivo de borracha colocado no colo do útero para impedir a passagem desse espermatozoide. Geralmente é usada com espermaticida para aumentar a sua eficiência. Vantagem, após bem lavada, pode ser utilizada. DIU, dispositivo intrauterino, pode ser de plástico ou de metal, que são inseridos no útero e que causam pequenas inflamações, que atraem macrófagos que impedem o desenvolvimento do endométrio e a implantação do embrião. Não é recomendável, para você utilizar esse tipo de método, tem que procurar um médico, ser acompanhado por um ginecologista. Camisinha feminina. Bolsa de plástico que é inserida no interior da vagina, que retém o esperma e impede que o espermatozoide atinja o útero. É um método pouco usado, essa camisinha feminina dificilmente as mulheres utilizam. Ela previne contra a DST e é descartável, tá certo? Inclusive, quando nós voltarmos, eu estarei mostrando lá na sala para vocês camisinha feminina, tanto a masculina como a feminina. Vasectomia é uma cirurgia que promove a secção dos ductos deferentes, o corte desses canais. E aí, consequentemente, com esse corte e amarrando, os espermatozoides não chegarão à uretra, não causa a impotência sexual. Consequentemente, o homem está estéril depois desse processo e não vai fecundar na hora do ato sexual. Ligadura tubarina ou ligadura das tromas ou trompas, isso é nas mulheres, porque na vasectomia é nos homens. Nas mulheres, essa ligadura tubária é uma cirurgia que promove a secção das tubas uterinas, ou seja, o corte das tubas uterinas, amarra, certo? E aí, quando os ovocitos 2 produzidos, que eles vão ser liberados pelo ovário e que vai passar pela a trompa de falópio, ou tuba uterina, não vai conseguir passar, porque eles estão porque as tubas uterinas estão cortadas e amarradas. Então os ovocitos não vão conseguir passar e a mulher está estéril nesse sentido, depois desse processo cirúrgico, tá certo? Vamos para o exercício aqui, onde nós vamos mostrar para vocês duas questões. O processo de união dos nucleolos do óvulo e do espermatozoide é chamado de segmentação, A. B. Estrobilização, C. Fecundação, D. Nidação e E. Permutação. Ou seja, a união dos óvulos com os espermatozoides, ou seja, do óvulo
que é liberado pela mulher, e do espermatozoide, que é liberado pelo homem na hora do ato sexual, essa união é dado que nome aí? É muito fácil, né? Vai ser a letra C, fecundação. Desenhos representativos dos sistemas genitais masculino e feminino. Qual a alternativa errada? A opção que contém o erro. Vamos lá. Na letra A diz assim, em 2, aí vocês vão lá para a figura do aparelho reprodutor masculino e feminino e procurar o número. Em 2, há armazenamento de espermatozoide. Você vai lá, você vai ver que é o epidídimo, então está correto. É lá que fica armazenado. Letra B, 3 e 4 produz secreções para o sêmen. Aí você vai ver que o 3 é a vesícula e o 4 também. Então, eles produzem secreções, verdade. Letra C, 1 e 5 constituem as gônadas. O 1 é os testículos, a gônada masculina, e os 5 são os ovários aí feminino, a parte feminina. Então, estão corretas as gônadas. Então, 1 e 5 constituem as gônadas corretamente. Letra D, em 6 ocorre a fecundação. Aí você vai lá em 6, é o útero. É no útero onde ocorre a fecundação? Não. A fecundação ocorre na tuba uterina. Então vai ser a letra D que está errada. Mas vamos para a letra E. O 7 é constituído do canal do parto. Aí você vai ver o 7 é a entrada do útero, então isso é verdade. Então o item errado vai ser a letra D. A letra D. Nós estamos terminando por aqui esse tema, esse assunto que é sistema reprodutor humano, e até a próxima aula, tá bom? Um abraço a todos.